Olá, eu sou Paulo C. Ferreira e mais um vídeo de FreeCAD para iniciantes. Nesse vídeo eu vou utilizar os sketches para gerar uma curva e aí utilizar o Gordon Surface aqui do Workbench Curves. Anteriormente eu fiz utilizando apenas o Freehand, mas o Freehand ele não como eu expliquei, ele não é paramétrico. Então agora eu vou fazer uma segunda opção utilizando ele de forma paramétrica. Então eu vou apenas focar na questão de gerar a superfície e não modelar o capô com todos os seus detalhes. Então vamos aqui para o Sketch, Workbench Sketch. Assim como essas blueprints e os arquivos estão na descrição do vídeo. Então vamos começar. Eu primeiro vou fazer um sketch dessa curvatura aqui, como eu fiz anteriormente, e essa daqui. Aliás, essa daqui não. Visão frontal. E aí eu vou utilizar essa daqui. E aí eu vou fazer uma união dessas duas curvas, né, desses dois sketches, utilizando esse Mixer Curve, onde ele vai gerar para mim uma terceira curva, baseado nessas duas vistas. Ok? Então vamos aqui no topo e vamos gerar então os primeiros sketches. Então vamos aqui gerar um sketch. Eu vou selecionar o XY Plane. E vou utilizar aqui o BSP Line. Só que a diferença desse BSP Line para o outro é que esse daqui ele é paramétrico. Ó, normalmente o segundo ponto ele tem que estar alinhado a esse daqui, tá? Senão ele fica com bico. Então eu vou clicar aqui nesse ponto. Então eu não vou fazer essa outra parte aqui. Eu apenas vou fazer essa parte aqui do capô. Então para deixar eles alinhados, vou selecionar esse ponto e vou manter um alinhamento. Ok, então agora eu vou começar a aplicar as restrições. Então essa restrição está na mesma altura, eu não preciso aplicar também, vou aplicar nessa daqui. E agora eu vou aplicar em relação ao outro eixo. Pronto, então temos aqui ele totalmente restrito. Então você poderia fazer, claro, aqui eu estou usando um exemplo e está genérico essas cotas, né? Mas é só para mostrar que você pode fazer uma BSP Line paramétrica, ou seja, você consegue colocar parâmetros nela. Então a gente fecha, a gente já tem então esse sketch aqui do capô. E agora a gente vai gerar um outro sketch que vai ser um sketch frontal agora. Então vamos criar aqui um novo sketch. Cancela. Não pode estar nada selecionado. Pronto. XZplane. Ele está alinhado aqui, então não tem problema. O que eu vou fazer é pegar essa referência desse último ponto. Criar uma linha de construção. E fazer o posicionamento dele. Aqui eu já até posso aplicar uma cota. 9, pronto. Acho que deu para perceber que o desenho, né, ele não está na escala. Né, o carro ele não tem 9 milímetros do chão até aqui, com certeza. Então vamos agora criar um novo sketch. Então temos o primeiro. Vamos fazer o mesmo padrão com o segundo, deixar eles sempre alinhados. E aí vou seguindo agora aqui.
Então esse aqui eu vou deixar alinhado com esse. E como esse capô ele não tem nenhum bico aqui, ele precisa ser bem suave a transição. Agora a gente vai aplicar as restrições. Esse não precisa, esse daqui precisa. Aquele ali já tem. Então agora o distanciamento desse outro eixo aqui. Então perfeito, então já está também totalmente restrito. Então agora eu tenho essas duas curvas. Então eu vou selecionar a primeira, a segunda, vou lá no Curves, Workbench Curves, e vou optar aqui pela opção Mix Curve. Então é o contrário, essa segunda, a primeira e Mix Curve. E ó, ele vai me gerar uma curva que foi baseada nas duas, ó. Se olhar de cima, se olhar de frente, se olhar de cima, ela está posicionada em relação àquelas duas curvas. Então esse daqui eu vou colocar em Curves. Eu vou alterar aqui a aparência dela. Eu vou deixar o font size com 9. O tamanho 2, ok. E a cor eu vou alterar. Vamos alterar para esse cian aqui. Pronto. Agora a gente vai fazer isso com todas as outras 4 curvas. Então vamos fazer com essa daqui também. E depois a central não vai ter problema. A central dá para fazer sketch mesmo. E depois essa daqui, a gente precisa fazer essa daqui também. Então vamos fazer essa daqui frontal primeiro. Vamos voltar lá para o sketch. Criar um novo sketch. XY plane. E eu vou pegar agora como referência esse ponto aqui já, ó. Ele só vai servir para mim como uma referência. Lembrando que eu vou seguir o mesmo padrão que eu fiz da outra vez. Então a gente vem daqui, segue essa linha até aqui. Esse aqui tem que ficar alinhado. Aqui já tem. Agora a restrição aqui. Pronto. Então esse daqui, vista superior, está pronto. Agora eu vou criar um novo sketch, visão frontal também. Cancela, não pode estar nada selecionado. XZplane. Agora sim vou pegar a referência aqui do ponto. Então é mais ou menos aqui. Não dá para ir muito nessa questão das referências visuais das três viewports, porque uma imagem pode estar deformada, né? Então é mais ou menos aproximado. Então vamos criar aqui as curvas. Aqui mesma coisa, eu vou deixar uma próxima para deixar tangenciada. Esse daqui e esse daqui vão estar alinhados.
Aqui não precisa porque ele já está restrito à linha de construção. Então, ok. Então, vou desabilitar aqui o Mix Curve, o primeiro que nós fizemos. Então, vamos selecionar o segundo, o primeiro. Vamos lá para o Curves, Workbench Curves e Mix Curve. Então, o contrário. Esse, o segundo, o primeiro, Mix Curve. Pronto. Mesma coisa, vou selecionar. Eu vou aumentar aqui o ponto e mudar a cor. Agora vou mandar para esse magenta. E jogo aqui para curvas. Habilito outro. Então nós já temos aqui duas curvas com dados paramétricos. Agora a gente vai criar... Essa daqui é mais fácil. Agora essa daqui a gente vai fazer com sketches também. Então vamos lá para o Sketch, Workbench Sketch, e criar um novo sketch. Parte superior, ok. Aqui a gente já pode colocar os dois pontos. Vou desabilitar. Então nós já temos aqui os dois pontos de referência de início e de fim. Feito. Agora a gente vai criar o frontal. Não, a gente vai criar o lateral agora. Vamos criar então o sketch. Cancela. Não pode estar nada selecionado. O YZ Plane. Agora uma imagem lateral. Vou habilitar aqui essas duas curvas, porque eu também tenho esses dois pontos que já foram criados. Vou pegar eles como referência. Vou fechar para desabilitar aqui as curvas. Volto para o sketch. E mesmo esquema. Então eu vou começar daqui para baixo. Pronto. Selecionamos a primeira, a segunda, vamos lá para o Curves e Mix Curve. Então é o contrário. Primeira, segunda, isso. Vamos selecionar, aumentar o ponto e mudar a cor. Vou deixar esse azul. Então vamos aqui habilitar todas as curvas que já foram feitas. Então agora só falta fazer esse sketch central aqui. Então a gente pode vir aqui agora no Sketch. Vamos criar um novo sketch. Vai ser YZ Plane, que é a vista lateral que eu quero. Vou pegar como referência aqui esses dois pontos. Deixo eu desabilitar por enquanto as imagens. Volto aqui para o Sketch. Pego a referência. Fecho e habilito a imagem de novo. Desabilito as curvas por enquanto. E vou fazer novamente aqui a curva. Então, aqui não preciso fazer aquela questão de deixar alinhado o segundo ponto. Então, o primeiro e o último eu não preciso me preocupar, só vou fazer com os demais.
Ok, então esse daqui já está pronto. Vamos jogar aqui no Sketch. Vamos habilitar aqui as curvas. E agora é só selecionar e gerar o Gordon Surface. Vamos voltar aqui para o Curves. Então eu vou selecionar o Gordon Surface. A gente sempre seleciona duas curvas como trilho e as demais como segmentos. Então selecionamos essa e essa. E aplicamos o Gordon Surface. Ficou ok. Então posso desabilitar essas curvas aqui. Esse sketch também. Jogar o Gordon aqui para o Surface. E aí agora fazer somente aquela questão dos cortes. Vista superior, a gente vai utilizar o sketch normal mesmo. Então vamos aqui pro Sketcher e criar um sketch. Vou desabilitar aqui o Gordon para poder ter visão. Então a gente vai fazer uma curva aqui e outra aqui. Uma vez que ele já está aqui, vamos colocar uma transparência. Isso. Então é uma curva aqui, são duas curvas, e a outra aqui. XY Plane. Vou utilizar o B-Spline. Eu também vou deixar paramétrico aqui essas linhas, esse sketch de corte. Então esse daqui é o primeiro. Eu vou também fazer alteração na cor. Eu vou deixar com uma cor vermelha. E o espaçamento dela eu vou deixar maior, vou deixar com 3. Então esse daqui é o Sketch Cut. Cut 1. E agora eu vou criar o segundo, que é esse daqui. Então novo sketch, também vai ser visão superior, XY. Então vamos alterar aqui o espaçamento para 3 e a cor para vermelho. Ok, então temos as duas linhas de corte, estamos no Gordon Surface. E agora eu vou fazer o posicionamento dessas duas surfaces de corte. Renomear primeiro, corte 2, essa daqui. Eu vou posicionar acima dessa surface. Então venho aqui no Data.
Então, primeiro aqui, 15, 10 é o suficiente. E agora na visão superior, eu vou desabilitar a imagem por enquanto. Não precisa, deixa eu manter para poder visualizar. Então essa parte aqui fica, e esse pedaço aqui e esse pedaço aqui eu tenho que deletar. Então primeiro eu vou cortar essa parte aqui, ó. Então eu vou lá no Curves novamente, no Workbench Curves. Então eu vou selecionar a curva que vai ser o corte, a área da surface que eu quero que fique, e eu venho aqui nessa opção de Trim. Novamente, curva, a área do surface que eu quero que fique e o Trim Surface. Isso, cortou. Então desabilita essa daqui por enquanto. Seleciono aqui a curva que vai cortar e a área que eu quero que fique. Pronto. E temos aqui o Gordon Surface feito de uma forma, só que agora de forma paramétrica. Eu consigo colocar medidas, eu consigo colocar certas restrições que da outra forma, usando o freehand, não consigo fazer. Por mais que você consiga utilizar o freehand, tem uma terceira opção que eu vou explicar num vídeo mais à frente, que dá para utilizar o freehand de uma forma paramétrica. Ele não é paramétrico, mas a gente vai colocar pontos onde eu vou fixar o freehand, o B-spline freehand, para poder torná-lo paramétrico. Então esse daqui é o fim do vídeo, espero que tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo.